Fala, galera! E aí? Chegamos em mais episódio do podcast Mais um Semear. episódio. Você é louco, o negócio aqui já tá numa Ai, tá muito energia, numa vibe muito divertido, gostosa. assim. Elas chegaram causando, né? Não, causando. Ai, Tô meu com medo de ser Deus. cancelada. Não deixem, Não vamos, serão não cancela. Hashtag sem cancelamento. Hashtag sem cancelamento. Aqui é avanço, nada de É cancelamento. Aqui avanço, é inclusão. É animal. O negócio aqui é Animal. 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 Literalmente animal. Essa mesa, gente. Eu não vou nem ficar citando muito, né? Vai Não, que escandaliza, né? A gente não Não quer ser sei. cancelado, a gente não quer ser escandalizado, né? Mas Sim, não- glória a Deus, que essa mesa tá muito legal. Mas tá A absurdo. gente normalmente chora, né? Se emociona. Hoje a gente vai rir, eu acho, né? E chorar, vai fazer É capaz tudo. também, elas vão bater também. Sim. Elas vieram com a Tema palavra, com o hoje tablet, com tudo. Tá forte. O tema é forte. É forte, é é forte. forte. Vocês viram, né? Tá São aqui pros embaixo o fortes, tema, gente. São pros Se fortes. prepara, se E prepara. assim, galera, essas meninas são mulheres de Deus, né? Que têm uma família abençoada. Nós Sim. somos muito inspirados por elas, né? Aqui na igreja, Como servindo. Elas dançando, Elas né? dançam, elas são líderes, elas são donas de casa, elas são São demais, mães, em nome de demais, demais, Jesus, demais. mães. E Deus, ele tem nos abençoado, né? Porque têm sido nossos amigos Ah, é próximos todos os verdade. dias. São pessoas que a gente chora, que a gente pede ajuda, que nos socorrem, que a gente também tenta da melhor forma ajudar, É, né? Então, contem com eles, assim como eu conto, porque é eles são isso, eles são especiais. demais. Mas conta aí quem é, Mari. Ah, ele já falou tudo, né, gente? Eu só vou falar mais um pouquinho dessas duas lindonas que vieram pra essa mesa, cheias de unção, poder, dons de dança. E elas trouxeram, gente, hoje é inédito, Ai, calma aí, é hoje é verdade. inédito, porque hoje nós temos água de coco no É. podcast, o maridão de uma trouxe, É né? Eu falei, verdade. nossa, muito especial, nunca tive água de coco aqui. É verdade. Então, convidados, futuros convidados podem trazer coisas também, né? A gente também aceita, a gente recebe, né, como semente sobre a nossa vida. Mas assim, não tem muito mais o que falar delas. Tem. Gente, vamos Deixa conhecer elas elas, dizerem deixa quem elas dizer quem são, né? É isso. Então, elas lindas, maravilhosas, Beatriz e Dona Larissa. Aê! Oi, bonita. Ai, que demais, gente. Tudo bom? Oiê, eu sou a Bia, sou mãe, esposa, e estamos aqui na Corbã faz um ano, graças a Deus, estamos Deus. firmes e fortes, e eu quero agradecer a vocês por terem me convidado, é uma honra estar certeza. aqui na presença de vocês. Glória a Deus. Eu também estou muito feliz de estar aqui, é uma honra. Eu sou a Larissa, sou casada, sou professora, sou dona de casa também. Agora estou cuidando da dança também. E é isso. Ai. É legal que a gente tá com uma mesa com uma mãe e uma com uma pedagoga, né? Com uma Pedagoga. pedagoga. Então vai ter muito conteúdo aqui, Sim. muita. A gente vai falar deles, né? Dessas crianças lindas. E não é à Com toa, né, que temos uma mãe e uma pedagoga, porque a gente jamais. quer entender, né, como é lidar, né, com essa geração que tá chegando, É, né, como é. esse Tem que desafio do viver. desenvolvimento, né? Nós aqui como jovens já vivemos muitas coisas, né, e tem uma geração chegando aí, né, você como mãe, né, que tá acompanhando esse crescimento dessa geração que já Que super vê alguém conectada. crescendo. Você que tá ali na escola, como é, né? O que vocês enxergam dessa geração chegando assim? Olha, é uma geração desafiadora, porque elas já nascem, assim, avançando, assim, você fica, assim, besta do quanto elas são, já são tecnológicas, né? Sim. Porque elas já nascem num momento tecnológico, então elas já sabem mexer, às vezes melhor que você mesmo. Uhum. E assim, elas se desenvolvem muito rápido, e a gente tem que ter esse cuidado, né, desse desenvolvimento muito avançado, porque Não. acaba que ultrapassa limites muito rápido também. E eu acho que, assim, como mãe, né, e como uma profissional que trabalha na área da tecnologia, assim, eu acho que é muito desafiador você saber lidar com certos momentos e certas birras, às vezes. Uhum. Porque eu quero um tablet. Eu falei, ai meu Deus do céu, só o Senhor pra me dar unção pra conseguir liderar minha casa, porque é difícil, gente. Uhum. Com certeza, imagino. E nas escolas? Verdade, como a Bia disse, né? Bem desafiador, né? E está cada vez mais
As crianças estão mais avançando cada vez mais. Crianças de 5 anos atrás são totalmente diferentes dessa geração, Super. né? Então, as gerações têm mudado muito rápido também. Uhum. E nós precisamos tentar acompanhar as gerações que estão vindo, né? Sim. Então, E o que a Beatriz falou é muito fato. E existe essa questão tecnológica presente na vida deles. E tem os seus pontos positivos e negativos, né? Tem pontos relevantes que agregam no desenvolvimento da criança, mas tem muitos pontos negativos também. super. Não, e é legal que vocês trouxeram isso do desenvolvimento e é até alguém já pode até perguntar como que é na visão de vocês, tanto como professora, como mãe e marqueteira, essa questão dessa inserção das telas, porque eu não acho que quando a gente fala até de geração, a gente tem essa geração que veio da pandemia. Um momento onde você não tinha outra coisa pra fazer, você ia ficar na sua casa com uma criança e uma televisão, ou um celular, um tablet. Então, como que vocês veem, sabe, essa inserção das telas desde pequenos até agora? Eu dei aula na pandemia, então as crianças eram necessárias ficar na frente de uma tela, né? Então as crianças se adaptaram, né? Nós, professores, também se adaptaram. E é uma era digital. Não tem como a criança não ter mais contato com telas, não. E elas já nascem já mexendo, sabendo fazer, sabe, de tudo no celular, no tablet, computador, enfim. E elas estão evoluindo, assim, tem os seus pontos da evolução, que entra os pontos positivos, que entra a parte pedagógica, eles aprendem muito mais rápido, Legal. tem a fixação mais firme, assim, no seu desenvolvimento, mas também, né, tem a questão da falta de atenção, muito tempo na frente das telas Sim. causa a falta de atenção, a concentração, a questão de socialização, né? A questão até mesmo físico, emocional, Uau. cognitivo, afeta muito, emocional também, porque crianças acabam, sabe, o acesso com o celular, né? Elas estão ali, o manuseio dele é muito fácil e prático. Então a criança consegue acessar e jogar o jogo que quer, acessar o que quer, tem tudo muito rápido e prático. Na palma da mão, né? Na palma da mão. E quando ali é uma realidade virtual. Quando vai para a realidade mesmo, às vezes não acaba não Tudo isso. sabendo interagir com as outras crianças, Sim, não sim. sabe o esperar. Porque não gostei, acaba já passando, né? Uhum. Então não sabe o esperar, não sabe ter paciência, né? E isso tudo acaba prejudicando o seu desenvolvimento. A atenção que a criança de antigamente que não tinha tanto contato com as telas, hoje em dia é muito mais presente a falta de atenção, né? Não é à toa que a gente vê até o número de TDAH aumentando, né? Sim. A gente estava até comentando, né? Nossa, assim, tipo, esse transtorno aumentou muito, né? Então é uma coisa que a gente agora tá até mais sensível para capturar, né? Desse déficit de atenção mesmo e hiperatividade. Sim. E o uso excessivo, né? Sim. Eu tenho notado também que com isso, com essa quantidade de telas, algumas mães elas começaram a entender os malefícios que tem também. E existe, eu vejo bastante, pelo menos no meu ciclo, assim, que eu conheço, né? Até de famosas e tal. Elas entendem que a tela precocemente, ela traz muito malefício, né? Aqui a gente está falando de crianças maiores que já estão em escolas e já estão interagidas com materiais didáticos, né? Para aprender a se desenvolver. Mas crianças que, por exemplo, 1 ano de idade já estão acessando muito precoce Meu Deus. as telas. Então, a gente vê um número de mães conscientes aumentando também, porque elas acabam tirando um período, tipo, não permito que o meu filho, até 5 anos de idade, tenha acesso a telas. Então, a gente também vê mães se conscientizando sobre isso, né? Legal. Então, é muito importante a gente falar, né? Traz malefícios, óbvio, mas também o número de mães conscientes que estão tirando isso das crianças Perfeito. tem aumentado. Sobre a pandemia também, a gente vê que as crianças, elas ficaram muito tempo só interagindo com os pais dentro de casa. Sim. E às vezes você se pega, assim, eu falo porque eu tenho filha, e você se pega assim, eu, meu marido e minha filha, 3 pessoas dentro de casa, tem hora que você não tem mais assunto. E aí a gente acaba
terceirizando a nossa responsabilidade, Uhum. porque a gente tem que colocar isso também, não é? Não existe pais e mães perfeitos. Você acaba terceirizando naquele seu momento de estresse, porque a pandemia ela veio com um estresse emocional muito grande sobre os Sim. pais, sobre o ser humano em si, né? Porque o medo veio gritando sobre algo desconhecido. É. E aí, para a criança não sentir aquilo que nós estávamos sentindo, a gente terceirizava isso para um filme, Uhum. para um tablet com um joguinho, para um celular com um joguinho e algo do tipo. E a gente não percebeu o quanto isso afetou as crianças hoje em dia, né? Porque hoje, depois que passou a pandemia, as crianças elas estão dependentes de telas para poder Algumas permanecer até num viciadas, lugar. né? Tipo assim, numa fila de um banco, nenhuma criança agora fica assim, ó, parada. Elas Ou precisam... arrumando o que brincar. né? elas precisam estar com o celular, um joguinho na igreja, tem que sentar, não consegue assistir o culto, tem que jogar, tem que assistir. Então, tipo assim, a gente vê que o número de mães e pais conscientes também aumentaram e a pandemia trouxe essa dependência também maior em telas e até para questão de educação que a Sim, Lari falou, super. que é para acessar a educação eles precisavam Sim. ser virtualmente até por conta da doença. Então, eu acho que tem várias vertentes nas telas que, assim, tanto boas quanto ruins, e elas são Total. bem, assim, Total. Sim. é bem difícil, assim, da gente conseguir lidar com isso muito e saber doido. dosar, né? Exato. A Pode falar. Associação Brasileira de Pediatria, ele fala que criança de 0 a 2 anos não recomenda o uso de telas, né? Eles recomendam a partir de 3 anos a 5 anos e o tempo limitado e supervisionado pelos pais, né? Sempre com Sim. supervisão para saber o que eles estão acessando e tudo mais. Mas é um período de crianças de 3 anos a 5 anos, uma permanência de até 1 hora, né? E de 5 a 10 anos, entre 1 hora, 2 horas, né? Então, isso tem conscientizado os pais já, né? Então, está trazendo essa conscientização para a vida, né, das famílias. Isso é saúde, né, para essa Isso. criança. Acho que é importante dizer que você, para essa mãe, né, para essa responsável por essa criança, você está cuidando da saúde Sim. dela. Não é uma coisa do tipo. Porque é isso, né? Hoje o celular virou uma forma de você deixar a criança ou quieta, né, Entretida. entretida, ou faça alguma coisa. Então, é um mecanismo que às vezes vão usando para ajudar nesse dia a dia. Mas e os malefícios que isso tudo está trazendo de consequências não só para o presente, mas para o futuro daquela criança, né? Então, hoje a gente não vê mais as crianças na rua brincando, gente. Nossa. Nós aqui brincávamos de pega-pega na rua, de colocar um pé preto. Eu lembro de eu sair, de estar na calçada da minha avó, entrava, lavava a mão e saía aquela coisa preta. 10 horas da noite, a mãe gritando pra voltar pra Exato. casa. Volta, onde você Exatamente, tá? onde você tava? Agora não tem mais isso, né? As pessoas estão Sabe, lá com uma muito garrinha conectadas. de mamona. Meu Deus. Que loucura. É até nostálgico pensar, né? Sim. Sim. É muito doido. E esse posicionamento dos pais, né, que vocês estão trazendo, é um posicionamento que eu acho que está vindo crescendo, mas ainda não é tão Não é o polarizado. suficiente, é. Não o suficiente, né? Vocês acreditam que qual seria o melhor caminho para a gente ajudar essas mães, principalmente quando a gente olha aqui, né, as mães que estão nos ouvindo, as mães que estão, né, dentro da comunidade da igreja, como a gente conscientiza essas mães sobre o papel delas, né, até mesmo as lideranças também, né, que vê uma criança, qual que é a forma que a gente pode ajudar essas mães conscientizando, né, porque talvez seja um mecanismo que ela já tem ali usado, Sim. né, mas que como desmamar isso, como deixar, né, e como começar, sei lá, criar outras formas, né, enfim, não precisa, Sim. fico O pensando. primeiro que eu acho, assim, que a mãe em si, ela não pode se culpar Perfeito. por tudo que está ocorrendo ao redor dela. Eu acho que a culpa, ela te traz muito, te trava. E aí você não consegue ajudar o seu próprio filho. Então, não se culpar por algo que está acontecendo. Por exemplo, meu filho está ficando muito na tela, no videogame, não sei o que eu faço. Não se culpe por isso, porque às vezes, eu falo por mim, eu trabalho em casa. Então, a maioria do tempo da Lavínia é ela brincando, né, na parte da tarde, quando ela volta da escola. Ela brincando sozinha, porque eu estou trabalhando. Então, assim, eu tento não me culpar por eu não conseguir dar a atenção devida que ela precisa. Mas, assim, a gente tem que também se esforçar. Né? Então, assim, eu acho que o primeiro ponto é não se culpar porque isso está acontecendo, né? Porque telas, videogame, jogos e tudo que entretém mais eles no digital, a gente não precisa se culpar, mas, assim, a gente podar.
né? Então, assim, começa cortando... filho, agora vamos brincar de boneca, vamos... às vezes, uma coisa que a gente faz bastante com a Lavínia é que vamos pintar. Porque é algo que você pode fazer enquanto você tá trabalhando. Eu tô aqui, vou pintar um pouquinho. Pintar, entreter eles de fazer algo. E sempre, assim, motivar. Por exemplo, mãe, olha o que eu fiz. Legal, que muito interessante isso que você fez. A gente tenta ser positivo, né? E assim, aos poucos, ir diminuindo a constância da televisão, a não depender só de um celular. Tipo, a gente sai bastante, a gente já explicou pra ela que o nosso celular, meu e do Ramon, não tem jogos. E ela não joga no nosso celular. Então, assim, pra ela, o tablet dela tem joguinho lá pra ela, e é um tablet meio que limitado, não tem muitos jogos. E aí ela pega e fala assim, mas no meu tablet não tem, só que eu sei que no celular tem. Ela meio que sabe, porque ela assiste uns vídeos no YouTube que mostram os joguinhos. Só que o celular da mamãe e do papai, ele não tem jogos. E aí ela entende, ela é compreensiva nesse sentido. Mas existem crianças que não são? Existem. Sim, com certeza. Existem. Mas assim, a gente todo dia tentar educar nossos filhos da melhor forma. Com E tem que certeza. ser conforme a sua rotina. Não adianta eu falar o que eu faço se você não consegue incluir na sua rotina. E da mesma forma, outras mães. Tem famosas e influencers que têm uma rotina mais dedicada aos filhos que eu hoje não consigo ter. Então eu não tento, tipo assim, incluir a rotina de outra pessoa na minha. Eu tento trabalhar dentro do que eu consigo ali. E conseguir motivar ela da melhor forma. Eu acho que a Lari tem bastante contato com pais e mães de crianças diferentes. Então, assim, cada um tem sua rotina, cada um tem suas limitações. Tem mães que trabalham fora. Eu tenho o privilégio de trabalhar em casa, que eu falo isso como um privilégio, porque eu tenho o poder de ver minha filha na maior parte do tempo. Sim. Por mais que eu não dou, tipo assim, eu não tenha atenção 100% pra ela, eu ainda tenho o privilégio de permanecer em casa com ela e participar um pouco do desenvolvimento dela. Então, assim, tem mães que não conseguem, então, gente, não se culpem por não conseguir. Tentem dar o melhor de vocês e sempre acompanhada. Se você não está conseguindo, procure ajuda médica, vai em pediatras, pede aconselhamento. A escola é um fator importante, converse com os professores do seu filho. Eu falo pela Lari, a Lari deve ter mais contato com mães e pais. Então, assim, tentem conversar mais com os professores, tentem entender o que ele faz na sala, tentem conversar. Eu busco a Lavínia todo dia, então eu tento perguntar pra ela o que rolou. Às vezes ela esquece. Aí eu falo assim, nossa, mas você esqueceu, ficou 4 horas assim. Você esqueceu o que você fez. Aí ela fala assim, aí às vezes ela não lembra aquele momento. Aí depois ela vira um momento em casa e ela fala assim pra mim, eu lembrei o que eu fiz. Aí eu tô lá trabalhando, aí eu viro pra ela e falo assim, tá, então me fala o que você fez. E assim, tenta no tempo deles também dar abertura pra eles falarem, porque às vezes tudo que eles querem é falar e eles não sabem, tipo assim, eles não sabem que é a hora que você tá trabalhando, que é a hora que você não pode falar. Às vezes eles falam, a Lavínia chega pra mim, mãe, eu quero falar um negócio, senão eu vou esquecer. Aí eu, então fala. Fala, pode falar. E assim, a gente tem que ter esse manuseio, a gente tem que saber bem lidar com essas situações, porque criança, gente, ela é difícil. E assim, coisas que você declara sobre a vida do seu filho hoje podem acarretar no futuro dele. Né? Até só a gente escuta bastante sobre palavras que às vezes na hora do nervoso você solta. Eu tenho visto bastante conteúdo sobre isso. E aí a gente vai se policiando, né? Não fala que é burra, não fala que esqueceu, não fala, nossa, não acredito que você esqueceu. Tudo bem, quando você lembrar, você me conta. E assim, sempre motivar os seus filhos, porque é importante que ele entenda que você é a família dele. E acho que é o mais importante se sentir acolhido dentro da sua própria casa. Super. A gente tá aqui só pra não julgar, né? Não estamos aqui para fazer julgamentos, Super, né? tá aqui ajudando. Aqui a gente quer trazer uma orientação, né, das nossas vivências, né? Não é para os pais ficarem tranquilos, que, né? A mídia fala muito sobre isso, proíbe às vezes muito a questão dessa tela, e a gente sabe que a rotina de cada pai, de cada família, é de uma maneira, né? E eu acredito no conceito para amenizar e iniciar, quanto maior a tela, melhor, e quanto menor, pior. O celular, a criança está totalmente ali na cara da criança, no rosto da criança, o foco total está totalmente para aquilo. Já a televisão tem um ambiente que ela consegue ter várias situações ocorrendo, né? Então, a televisão tem
entre o espaço do rack até o sofá. Então, dá uma distância legal, porque o celular está cada vez mais crianças usando óculos, né? Os índices Super. estão aumentando mais sobre a questão do uso de óculos, porque estão muito próxima à tela, né? O rosto próximo à tela. E, talvez uma primeira dica seria essa, né? Tentar tirar o uso do celular e tentar com o uso da televisão. Pela questão desse espaço, a questão do ambiente, porque ela não tá sozinha em casa, né? Às vezes tem um brinquedo ali na sala, porque sempre criança, né, tem uma baguncinha na casa. Sempre, gente. Casa de mãe nunca é arrumada. Se forem visitar uma mãe, não julguem. É isso. Exatamente. Então tem brinquedos, se a família tem pet também, o pet vai passar, talvez está passando algo que não é do interesse, porque no celular, como eu falei, é muito rápido o manuseio. Sim. É só um anúncio, ela pula. Já a televisão, se ela está assistindo um programa de televisão diferente do YouTube, o comercial não tem como pular. Então ela tem que ter a paciência de esperar Nossa, finalizar para iniciar o que ele estava assistindo novamente. Então, esse tempo de espera, nós precisamos passar por isso, né? Muitas coisas que nós realizamos na infância agregam para o futuro, né? Então, às vezes, essa questão de esperar. Quando você for trabalhar no adulto, o chefe vai falar, agora não, ainda não é o momento da sua promoção. Você vai se revoltar, vai ficar revoltado. Tem que esperar. Muitas coisas na nossa vida adulta tem que esperar. Tem que esperar. Então, hoje em dia, essa questão de espera é muito de imediato. Então, talvez essa questão da tela, da televisão, seria melhor. Passou o pet, foi brincar, nem tá mais dando atenção para aquela tela. O brinquedo na sala, nem tá dando mais atenção para... Tá mais ouvindo, de repente, escutou, sei lá, algo falando sobre brinquedo, aí volta para a tela. Então, não é uma coisa fixa, não é algo vidrado, assim, na tela, né? Então, talvez esse seria um ponto... É bem legal a Lari falar isso, porque o Ramon até fica bravo com a Lavínia, porque ela coloca algo na TV e ela fica brincando de outras coisas na sala e a TV de fundo. E se ele desliga, ela fala, eu tava assistindo. Ela é ouvinte. Ela estava ouvindo. Então, olha só. assim, eles entendem que aquilo ali, tipo assim, é meio que só um ambiente que eles estão preparando para continuar brincando. Então, a TV faz parte daquele ambiente. E quando surge algo do interesse deles, pode ter certeza que eles param a brincadeira para assistir. Mas não é algo tão direcionado, né? Então, eu queria isso. Eu acho que também a programação da família. Acho que, sabe, ter um momento, a criança precisa de atenção dos pais. Muita atenção dos pais, uma conversa, ou sentar, perguntar como que foi a escola. Às vezes a criança tá acontecendo algo na escola que não tá agradando, que não tem tanta proximidade, assim, da professora de chegar e conversar, mas diferente da família, que ele tem total liberdade, né? De relatar algum ponto, algum bullying que às vezes acontece, né? Fazer passeios, porque quanto mais a criança fica nas telas, né? Tem essa questão de tão assim, não tem uma atividade física, trocar, tentar organizar na rotina. Vamos fazer uma natação para gastar energia, que a criança precisa gastar energia, precisa brincar, precisa interagir. Hoje em dia a gente vê poucas crianças indo na casa dos amiguinhos. Em roda de conversa, que a gente faz muito na escola, a gente pergunta o que você fez no final de semana, o que você fez hoje, né, no dia anterior. Poucas crianças relatam, o fulano, meu amiguinho, foi em casa. Pouquíssimas. E a criança precisa interagir, para quando for grande, chegar o momento do trabalho, ela saber trabalhar em equipe. A educação infantil, muita gente acaba menosprezando, mas é a base inicial da sua profissão, do processo acadêmico, do futuro, do trabalho. É a base. Se a criança for bem instruída na infância, ela vai ser um bom profissional, ela vai ter uma boa estrutura emocional, né, cognitiva, em todos os aspectos. E a tela, muitas vezes acaba atrapalhando. Tem seus benefícios, sim, claro.
Como eu falei, a gente pode substituir nesse período de 1 hora que a criança vai ficar, opta para colocar momentos. A criança tem uma dificuldade na escola, a professora relatou, estou sentindo que está com um pouquinho de dificuldade de matemática. Coloca, apresenta números, né? Vai, aproveita isso para acrescentar, né? Porque tem muitos conteúdos na internet que é zero conteúdo, que não vai agregar em nada na vida, né? E principalmente voltada para a área cristã, tem muita histórias, musiquinhas que podem ser colocadas para gerar valores naquela criança. Até porque até essa idade, né, dos 9 anos, é onde é formado até os caráteres, até 7 anos. Até 7 7 anos são formados esse caráter dessa criança, né? Então, o que está sendo colocado Inserido, né, ali? até essa O que tem idade. sido inserido. Isso vai fazer Exato. toda a diferença, de fato, no desenvolvimento dela. A gente fala que esse período da criança e da adolescência é onde são formados os valores e as crenças, né? Que vão levá-las até, né, a sua vida adulta, né? Então, geralmente, crianças que são cobradas, por exemplo, para serem perfeitas, vão se tornar pessoas perfeccionistas, né? Críticas que vão ser muito difíceis de lidar, né, no ambiente de trabalho. Hoje a gente tem um monte de gente lá na empresa precisando de ajuda. Muitos temas referentes a essas exatamente dessas isso que crenças. eu ia pontuar. A gente também tem que ter essa consciência de não pressionar a criança. Por exemplo, contar uma historinha da Bíblia, eles aprendem aqui na salinha, eles às vezes não lembram de todos os detalhes minuciosamente, mas eles vão lembrar daquilo que mais fez sentido para eles. E isso não precisa ser uma pressão psicológica, mas como que você não lembrou? Se a história tem 3 partes, você esqueceu 2. Então, assim, é não pressionar, porque às vezes, o que a Lari falou, colocar um conteúdo de cristão, né? Porque a gente fala mais do meio cristão. Colocar uma história, uma musiquinha, a gente acha que eles não estão prestando atenção, que eles não vão pegar aquilo ali pra eles, mas quando você menos espera, ele solta assim uma pra você. Você sabia que Jesus é filho de Deus? E aí você fica assim, ó, como você sabe isso? Tipo assim, eles aprendem, às vezes eles pegam aquilo que eles acham que faz sentido pra eles e eles vão absorver aquilo. E nem sempre é 100%. Eles vão absorver 20%. Mas assim, a gente não pressionar. Como pais, não devemos pressionar eles entenderem tudo que às vezes nem a gente sabe. Sim, com certeza. Uma coisa que eu fiquei aqui pensando, que você trouxe isso dos insights, é que a gente sabe que às vezes uma salinha não vai ser todo culto. Não tem como. Então vão ter cultos que às vezes a criança vai estar com a gente. E a gente sabe que, querendo ou não, tem pai que opta por deixar o filho com o celular ali no culto. Então, querendo ou não, a gente vai estar dividindo, né? Em vez dele receber, ele vai estar ali ouvindo outra coisa. Como que vocês veem isso com relação a essa educação cristã, né? Porque se é um momento onde ela poderia receber, a gente está deixando ela ser alimentado por outra palavra. Sim. É onde a Mari quer que a gente seja cancelada. Aí você deu a oportunidade. Não, mas assim, eu acredito que dá para ter essa troca por desenhos, como a Bia falou, trazer uma revistinha de desenhos. Crianças, a partir acho que de 12 anos, já consegue ter a concentração e entender muitas coisas que são ditas em culto. Então a criança já tem essa compreensão. De 9, 10 anos, já consegue ter essa compreensão, né? Talvez pegar um pouquinho mais no pé, falar, não, presta atenção, agora é a hora do culto, né? E as crianças menores, a gente sabe que não tem tanta concentração. Não é uma coisa muito infantil para eles, né? Eles gostam talvez né? didática. O momento do louvor talvez chame mais a atenção dessas crianças. Mas no momento da palavra, qualquer coisa, traz uma revistinha com desenhos para pintar, né? Tenta trazer desenhos bíblicos, né? bíblicos, exatamente, desenhos bíblicos, e vai ali vendo e acompanhando, sabe quem é esse, né? Vai perguntando, ensinando, instruindo, né? É sempre bom, a gente sempre conversa com a Lavínia quando é algo diferente do que ela tá habituada. Então ela sabe que de domingo ela vai pra salinha. Então ela tá acostumada a de domingo ir pra salinha. Então ela não fica no culto, né? E aí quando a gente vem num culto na semana, não tem salinha. E aí a gente sai de casa e explica pra ela. Tem dia que a gente vem pra reunião, também a gente sai e explica pra ela. Então já é de costume ela chegar pra gente e falar assim, vamos pra igreja, ela. Mas a gente vai pra salinha, a gente vai pra uma reunião ou a gente vai pra um culto.
Aí eu falei assim, hoje, inclusive hoje, a gente vai pra igreja. Ah, mas minhas amigas vão estar lá, a minha tia Carla vai estar lá, e não sei Olha. o que, quem vai estar lá? Hoje é uma reunião, vai participar de tal coisa, e aí você vai ter que ficar quietinha, escolhe um brinquedo pra você levar. E aí ela trouxe pintura, né? Sim. Um livrinho pra pintar. Então, assim, a gente sempre explicar. Sim. Porque não é só levar, Importante. é sempre explicar e falar assim, ó, filho, hoje é um culto e você vai ficar sentado na cadeira comigo, né? Uhum. Você vai sentar comigo na cadeira, você quer levar algo pra você? Um brinquedinho, Sim. algo pra pintar? Assim, eu concordo também que a Lari fala, o que a gente não pode fazer é entregar um tablet e falar assim, fica jogando aí no meio do culto, barulho alto, e às vezes eles reclamam, tá? Tipo assim, não tô escutando. É. Não tô escutando. Meu Eu não tô escutando o que tá falando aqui, mas assim, gente, a gente tem que Sim. sempre instruir da forma certa os nossos filhos. E assim, é aquilo que eu falei, cada um sabe da sua rotina, da sua adaptação, do seu filho, como que ele se comporta, e é sempre bom a gente instruir da forma correta, né? Então, respeitar, entender que aqui é a casa do pai, né? Então, é Aleluia. sempre entender que ele tem que ter reverência dentro da casa do pai, entender que a paternidade de Deus é a nossa paternidade, Amém. e a gente tem que ser respeitoso com a casa do Senhor. Sim. Então, assim, por mais que ela seja a casa do nosso pai, a gente tem que respeitar ela. Aleluia. Não é, né, ficar correndo pela igreja. Tem ordem e decência, né? Ordem e decência. A ordem e gente decência. precisa disso e a gente precisa instruir nossos filhos desde pequenos a Perfeito. isso. Pra que lá na frente eles não sejam adultos frustrados. E ocorre muito, né? Opa. Até porque, né, como vocês estavam dizendo, né, a internet é um mundo à parte, Uhum. com diversos conteúdos que a gente, né, acaba tendo acesso ali, que muitas vezes tá dividindo, né, de quem é o coração, né? Então, que altar que eu tô levantando quando eu pego um celular de uma criança e ela até fala assim, nossa, eu não tô escutando nada que estão falando aqui no meu celular, preciso que abaixe o som aí da igreja. Pastor, fala mais baixo. Falou para mais baixo que eu quero ouvir aqui, né? A galinha pitadinha, sei lá, qualquer outra coisa que seja. Verdade. Né? E o que tá por detrás, né? De alguns desenhos, até que a gente já viu que são desenhos que têm mensagens ocultistas, Sim. subliminares, Exato. né? Que estão ali levantando altares a demônios. Ah, Né? sim. E a gente ouviu até em um podcast aqui de um pastor que teve satanistas que entrou na igreja, sabe? Uhum. E foi exatamente no Ministério Infantil. Interessante. Para pegar as crianças, porque elas são de fato a futuro geração da que o igreja. Senhor tem Sim. levantado, né? Não só para o futuro, mas para o presente também, É. para fazer a diferença, né? Para acontecer o avivamento, né? Exato. Para a volta de Cristo. Então, assim, é uma estratégia do inferno mesmo acabar com essa geração, com essas crianças. E a internet, eu tenho visto que é um movimento até que tem se levantado para, né, Para destruir. Né? Então, quando a gente acaba colocando um celular, né, olha, eu vou falar aqui com o maior respeito, porque eu não sou pai ainda. Sim. É aquilo que você falou, não se culpe e Sim. não julga, né? Mas é uma coisa que a gente está, de fato, dando acesso para uma brecha. Uhum. Né? Pra ser Ilimitado, dividido. acesso ilimitado. A gente não tá Ilimitado, tendo verdade. limites em oferecer aquilo para os nossos filhos. É porque tudo que é demais estraga, né? Então, Uhum. quando a gente olha para esse nível de que o inimigo tá atacando, a gente tem que começar a se preocupar também e dar o valor devido para o Ministério Infantil. Porque é um ministério que ele é muito atacado. É. E a gente precisa dar esse valor. Né? A gente precisa instruir os tios, as pessoas que estão lá servindo esse ministério, a saber lidar com aquele ministério, porque é desafiador, é onde a criança ela está se desenvolvendo, ela está começando a conhecer a palavra, ela está começando a entender Jesus, conhecer a palavra de Deus. Então, assim, é um ministério que às vezes a gente negligencia. E não pode ser negligenciado. A gente tem que dar o devido valor a ele, né? A gente tem que instruir melhor, tem que ter um cuidado maior, porque a partir do momento que você coloca a criança no caminho certo, ela vai colher frutos daquilo. E não é só no Ministério Infantil, tá? Pais, atenção. A criança ela está sendo alimentada no Ministério Infantil e você tem que continuar alimentando a palavra dela em casa também. Sim. Então a gente tem que ter um trabalho em dupla. Em Trabalho em equipe. conjunto. É a igreja com a tua casa
com Deus. Uhum. Você tem que ter essa propriedade para você conseguir educar o seu filho na palavra, em casa, e na igreja ele conseguir absorver o melhor que ele pode dentro do ministério infantil. Sim. Então, sobre essa divisão de altares, é o que eu falei, né? A gente não pode priorizar algo do mundo dentro da igreja. Então, assim, trazer conteúdos que não vão alimentar o seu filho espiritualmente, não vão fazer ele conhecer mais Jesus, musiquinhas, gente, musiquinha mais básica possível, ela tá ensinando alguma coisa, ela tá ensinando sobre a palavra de Deus, Super. né? Ela tá ensinando que uma passagem da Bíblia, ela tá ensinando. Então, assim, se você coloca conteúdos que vão alimentar o seu filho na questão cristã, ele pode, sim, estar no culto, mas desde que ele tenha o entendimento que aquilo não é mais valioso do que o pastor está falando. E não trazer essa concorrência entre o que ele está ali assistindo com o que ele está no ambiente que ele está. Então, ele tem que entender isso, e a melhor forma de entender isso é uma boa conversa e ter uma boa educação, dar essa boa educação para o seu filho. Com certeza. E aproveitando a fala da Bia, na Bíblia fala em Provérbios, né? Ensine seu filho o caminho que deve andar, que quando crescer jamais se desviará. E é isso. Super. É isso. E eu aprendi também com uma pastora que quando você consegue ganhar uma vida, a criança para Jesus, você ganhou a vida inteira. Agora, quando você consegue trazer uma vida de um adulto, foi meia vida, né? Nossa, super. E- Eu não, já são uns anos, né, caminhando. Sim, perdeu a metade da vida fora da presença, né? A criança não. Engaixando com versículo e instruindo no caminho, né? Ela tem a vida inteira para estar na presença do Senhor, né? E em Efésios também fala, em Efésios 6:4, e muito que a Bia falou, e vocês, pais, não provoquem seus filhos a ira, mas eduquem-nos segundo a disciplina e no conselho do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. A ira pode ser representada por diversas situações. A gente tem que ensinar o nosso filho na excelência também, né? Aqui na nossa igreja a gente sempre usa a excelência em tudo. E na educação também, Sim. para formar valores, trazer essa cultura dos céus sobre essas crianças, e tem que ser de forma de excelência, né? Amém. E a gente precisa ter esse conhecimento, né? Não deixar seu filho com desenvolvimento, né? A questão emocional, tudo isso que nós conversamos, tudo que englobamos, né? Envolvendo também essa caminhada cristã na vida deles. Glória a Deus. Fazer com excelência. Amém. Os pais têm um papel fundamental. Sim. O Senhor entregou algo tão precioso na vida É, dos pais, essa função, esse fugiu da mente. tudo bem. O nome, essa responsabilidade Sim. de ensinar e educar na presença do Senhor, que ele possa se tornar um cristão, né? Um homem, uma mulher de Deus, serva do Senhor, né? E também na sua vida futura também, no seu desenvolvimento pessoal, profissional. Sim. Glória a Deus. Glória a Deus. Uma coisa que eu fiquei aqui pensando quando vocês falavam, que os filhos são como flechas. Sim. E a gente tá aqui também para lançá-los como flecha, né? E aí eu fico pensando desse instruir no caminho. Quais desafios que a gente enfrenta? Quais desafios que você, Bia, enfrenta, né? Porque você tava falando, sabe que eu lembrei da Páscoa, que você cantou da musiquinha, você contou pra gente numa reunião, da Lavínia Sim. cantando a musiquinha em casa. Eu não vou lembrar a musiquinha, mas... Eu lembro, tá, gente? Tudo bem, mas eu lembro que você trazendo essa história, você falou quanto essa instrução dessa musiquinha que foi ensaiada no Ministério Infantil, tipo, fixou na mente dela, sabe? Mas, e talvez um pai ou uma mãe que ainda tá aprendendo como instruir, o que ele pode fazer? Como que ele pode ir inserindo o filho? Porque, que nem eu falei, eles são flechas. São. Então, a gente também tem que estar preparando, tem que estar forjando pra que a gente lance eles. Os filhos são flechas e os pais são o arco, tá, galera? Então vocês precisam estar preparados para enviar os seus filhos. Então, assim, sobre a musiquinha e tal, né? Tudo que aconteceu durante a Páscoa, foi a primeira Páscoa que a gente comemorou da forma com Cristo, né? Então, assim, a gente ouviu ela cantando em casa, a musiquinha, eu também não lembro a Tá musiquinha tudo que é, mas ela cantou a musiquinha de Jesus, e a gente ficou olhando assim, meu Deus, de onde saiu essa música? E a gente descobriu que eles estavam ensaiando no Ministério Infantil
pra cantar na igreja. E aí, até seria acho que uma surpresa e tal pros pais. E ela cantou em casa. E eu falei, nossa, que interessante. Nem eu sabia, porque é o que a Lari falou. A gente não foi criar. Eu falo por mim, né? Eu não fui criado no ambiente cristão desde pequena. Então, pra mim, certas coisas que ela vive hoje é novidade. Pra mim. Então, assim, eu gosto muito de entender que essa oportunidade que eu ofereci pra ela de conhecer a Cristo é muito importante pra ela. E assim, ela sempre vai lembrar as coisas boas que ela aprendeu quando criança. E o que eu entendo, pra você ensinar o seu filho no caminho que você deve andar, você tem que saber o caminho. Então, pra você conseguir instruir ele, primeiro você tem que ser instruído e você tem que buscar isso. Às vezes, eu falo por mim também, porque eu sou convertida recentemente, então eu vivo buscando em mim algo que eu não sei para que eu possa um dia, quando ela tiver uma dúvida, eu conseguir sanar a dúvida dela. E assim, é engraçado, eu até conversei com a Ramon esses dias que ela veio fazer uma pergunta para mim, nem lembro qual era a pergunta. E aí eu falei assim, boa pergunta, Lala. E ela falou assim pra mim, mãe, sempre que você não sabe, você fala boa pergunta. Aí porque é uma boa pergunta, porque justamente eu não sei e eu vou buscar saber pra poder te falar. E ela super compreensiva, né? E ela falou, tudo bem e tal. E aí depois eu fui conversar com o Ramon, eu falei, como que eu respondo isso pra ela? E aí o Ramon conversou comigo e tal. E a gente conseguiu dar uma resposta pra ela. Então é isso, se você não sabe, não fique com vergonha de falar pro seu filho, olha, eu não sei. Eu não sei. Isso não vai te diminuir, ele não vai te ver como uma pessoa menos capacitada. Mas, em vez de você falar assim, ou falar coisas que nem existem, filha, eu vou buscar informação e aí eu te trago a resposta correta. Ou vamos comigo lá. Essa é uma coisa até que o nosso líder da mídia, ele fala. Se você não sabe, não fique com vergonha de perguntar. Porque as pessoas, elas às vezes acham que, eu não sei qual passagem é essa da Bíblia. Mas assim, por que você não pergunta? Assim, a mesa cura, gente. A comunhão, ela faz você entender mais o caminho de Cristo, o seu propósito em Cristo. Então, começar a entender mais sobre a palavra não é só você sozinho no seu quarto também. Faça a sua parte. Sim. Mas é melhor ainda você comunicar aos seus irmãos que você precisa de um discernimento, de um caminho, de um entendimento. Isso não é vergonhoso. Eu, como mãe, coisas que eu não sei, eu pergunto pro meu marido. Se meu marido não sabe, ele vai procurar outra pessoa. E assim a gente vai fazendo uma cadeia de conhecimento, até levar para nossa filha o conhecimento correto. Então, assim, não se sintam também julgados por isso, porque é necessário que você você eduque seu filho, principalmente sobre a palavra, você tenha discernimento, e se você não tem o conhecimento, procure e busque uma pessoa que tenha, para conseguir te instruir e você conseguir passar isso para frente. Isso não é vergonhoso, tá? Isso não é vergonhoso, porque eu falo por mim mesma, muitas coisas eu não sei, o Ramon fala para mim, ou se ele não sabe, ele também vai buscar. E assim, a gente precisa entender que a gente só consegue lançar a nossa flecha, que são os nossos filhos. E a gente só consegue educar eles na palavra de Deus a partir do momento que a gente tem o próprio conhecimento. Então, busquem conhecimento para que seus filhos possam colher esse fruto também. Com certeza. Perfeito. Isso é verdade. E os filhos são reflexos dos pais. Sim. Eu não tenho filhos ainda, mas a gente vê, né, quer saber como que é a família, quer saber como que é o cotidiano, como que é a estrutura familiar, é você analisar, ter uma conversa, brincar vamos brincar de mamãe e papai, filhinho, de casinha. Você vai saber como que é a estrutura familiar e o reflexo que é a família naquela vida daquela criança, né? Porque a criança ela vai olhar os pais como Sim, referência, né? E exemplos. os exemplos. E isso que a Bia mencionou, ensina a criança a ser humilde. Ela tá sendo humilde e fala, a mamãe não sabe, mas eu vou pesquisar e vou te dar uma resposta. Tantas crianças, às vezes até orgulhosas desde pequena, né? Pelo fato de se achar superior, que já sabe tudo. Não, isso mostra humildade. E isso que o Senhor espera de nós, sejamos humildes e mansos, né? Que loucura, né? É pensar isso assim, como que, né? Eu não sou mãe, mas eu tô aqui pensando, tipo, nossa, como que eu tô agindo que eu tô passando pra uma criança? Sim. Então, será que eu tô sendo humilde? Será que eu tô mostrando o que eu até falei com esses dias, o Deus que eu sirvo para que ela conheça esse Deus? Será que eu realmente tô passando uma verdade pra essa criança, né? E que desafio, né? Porque acho que é todos os dias você dá a sua verdade, né?
Não é fácil, gente, porque vem vários fatores, né? Vem de vários lados. Porque uma mãe e um pai, ele não só se preocupa com o filho, ele se preocupa em si mesmo, né? Por exemplo, eu preciso buscar a palavra de Deus. Eu preciso ensinar o meu filho a buscar a palavra de Deus. Eu preciso tomar cuidado com as redes sociais, mídias sociais. Eu preciso alimentar ele de uma forma correta. Então, assim, todos os fatores que estão os fatores externos, eles estão, assim, escancarados. Eles estão muito escancarados pra gente. Sim. É tudo um julgamento imenso, por isso que eu falo, não se culpe, porque se você não conseguir fazer algo, não consegue, seu filho não consegue comer fruta todo dia, a gente não se preocupe com essas coisas, porque assim, cada um sabe da sua rotina, cada um sabe da sua condição financeira, cada um sabe o que pode oferecer para o seu filho ou não. E assim, até a Lari comentou sobre os professores, eles apoiam, eles dão suporte à educação, eles não educam o seu filho, eles dão suporte. Gente, uma professora falou assim, Bia, por favor. Reforce aí essa frase. Mas é assim, porque eu conheço pessoas que elas ficam extremamente ofendidas quando a professora fala que o filho não prestou atenção na aula. Seu filho não prestou atenção nessa atividade. Meu filho, super ofendidas e atacam. Chegam a atacar professores. Pessoal, gente, tenha discernimento. Sim, Se a professora está pontuando algo sobre o seu filho, não é sobre ele especificamente, que ele é uma pessoa que não vai conseguir nunca. Ou é algo pessoal com aquela criança. Pessoal, exatamente. É um trabalho, mais um trabalho em equipe. A escola e os pais. Então, se a professora, ela pontuou alguma coisa, é porque ela estudou, tá, galera? Ela estudou muitos anos pra saber isso. E aí você tem que também ser humilde em aceitar certas coisas e, né, vamos lá, vamos trabalhar. Teve uma época que a Lavínia, ela não... Ela era bem pequenininha. Ela brincava no tempo dela, tipo assim. Aí a professora falava assim, ela tá muito no mundinho dela. Ela fica muito brincando sozinha. E eu, amor, assim, eu cheguei em casa e falei, nossa, como se fosse algo, assim, horrível. Nossa, amor, que não sei o que. Ele, calma, vamos ver o que ela aconselha a gente fazer. E aí a professora falou, depois de uns 6 meses, ela agora tá se enturmando, agora ela tá... Então, assim, é uma fase, gente, não é pra sempre, eternamente. Não. E cada criança tem o seu processo de desenvolvimento também. Total. Tem crianças que são mais rápidas, tem crianças que vai no seu ritmo, que é um pouquinho mais devagar, e tá tudo bem. Não quer dizer que não tenha nada. Foi o desenvolvimento da Lavínia que foi naquele momento que ela tava em 6 meses, você viu? Mudou, avançou. São tempos, E essa mudanças. sensibilidade para entender, né, a criança, entender o tempo dela, né? Para ir a gente até se adaptando enquanto educadores, enquanto pais, a gente não, às vezes deve acontecer provavelmente um lugar de comparação, Principalmente quando tem 2 filhos também. aquela comparação do tipo, mas as crianças ali, né, não é desse jeito, a minha é assim, nossa, aí entra em uma síndrome eu vejo até no ambiente da igreja, tá, gente? Meu filho não ora sozinho, então faz ele fazer isso em casa. Vai desenvolvendo ele em casa. O meu filho, ele não ora pelo dízimo, ele se perde na oração, ele começa a flutuar e ele ora por tudo menos pelo dízimo. Gente, então começa a trabalhar isso em casa. Filho, vamos treinar a orar pelo dízimo? Tira essa vergonha, porque às vezes criança não consegue falar sozinha porque tem vergonha, muita gente, vocês também têm que ser compreensíveis. Quando eles travam, eu quero orar, quando chega lá em cima, eles... Todo mundo olhando, né? Falando. É muita gente, pressiona eles e vocês têm que ter mais compaixão com a criança, por favor. E assim, é você trabalhando isso em casa. Você vê que é algo que ele gosta de fazer? Gosta de orar. Mas chegar lá e ele fica nervoso? Vamos trabalhar isso em casa então. Filho, vamos orar? Você quer orar pela comida? Que ela vem na hora, a oração dela é repetitiva e a gente fica, vamos orar mais então outra coisa. Ela só ora pela comida, então vamos lá, vamos orar mais não sei o quê. Então ir desenvolvendo aos poucos e educando, gente. Então, assim, isso é processos, tá? Os processos, eles não duram eternamente. O processo, ele sempre tem um fim. Então, ele começa e ele termina. Cada processo, ele termina e tem um período para que ele finalize. Então, assim, entrem nesse processo, se dediquem aos filhos de vocês e busquem ajuda. Se não consegue fazer sozinho, assim, eu acho que a filha vamos supor que a Mari tem uma filha. A filha da Mari
ora melhor. Mari, como que você faz? Gente, Sim. humildade dentro da igreja. Por Somos favor. todos uma família, somos irmãos em Cristo. Sim. Então a gente tem que ter isso, sabe? Mari, eu vi que você consegue fazer um devocional com a sua filha. Vamos lá, como que você faz? Me ensina, me ajuda. Então, assim, sempre em contato e sempre com pessoas que possam te ajudar a avançar também. Super. Sim. Lembrando que existe um propósito de Deus para o seu filho, É. né? Sim. E o propósito do seu filho é diferente, né, do Cada seu. um No tem o seu, seu. Assim como nós também, né? Temos Exato, assim como propósitos nós temos diferentes. propósitos diferentes. A gente não, e aí a gente tem que lançar os nossos filhos como flechas para o propósito dele, É. né, para Exato. viver ele. E aí a gente, né, tá encerrando assim, né, nosso papo. Ah, Vamos ficar mais. acontece muito. Parte 2. Parte Opa, dois. parte dois, com Eu certeza. topo, hein? A gente já tava rolando assim um bate-papo aqui sobre Já. maternidade, né? Então acho que é uma coisa Super. que Acho que a gente, Tema eu e pensar. a Lari, vamos fazer um podcast concorrente. Não, e elas em Pais concorrência e professores. Olha só, não, então pode ser, pode ser, pode Pode ser. ser agora. Pode ser, eu quero. E aí, assim, a gente lançar essa criança, né, como flecha, a gente falou muito aqui sobre essas distrações, né, que Sim. ela vai tendo ao longo do Ao longo. caminho, né, que uma dessas distrações são As mídias as redes sociais. sociais. Exato. Né, que tá aí deixando as pessoas tensas e horríveis, estão formando adultos horríveis. Sim, Porque a gente frustrado. tem que- Frustrados, né? Muito frustrados. Né? E até a Lari estava contando aqui pra gente. Conta, Lari, das frustrações das crianças. Sim, como o acesso é muito rápido, né? De imediato, eu citei um jogo, né? Um simples jogo de tabuleiro. A criança com o celular, ele perdeu, ele recomeça e tudo bem. Não quero mais assistir, ele passa. Só que agora, na realidade, no dia a dia, é totalmente diferente. Então, eu citei o jogo do tabuleiro porque a criança, ela tem que prestar atenção nas regras que vai ser, ao comando do que o outro amigo está fazendo, tem que ter a espera do próximo jogador, saber o que está acontecendo para ele começar a jogar. E isso muito vem a frustração, porque ele não tem essa concentração de conseguir esperar, de ter atenção aos comandos, de entender a jogada que os outros amigos fizeram para ele conseguir realizar a jogada dele. E aí vem a frustração, vem a irritação, a individualidade, porque no celular é muito individual. Super. E aí, quando na parte de socialização, né, através desse jogo, dos jogos, né, eu citei só um jogo de tabuleiro, mas diversos outros jogos também que pode ser mencionado, e brincadeiras, a criança se frustra, fala, ai, que jogo chato, não quero mais saber. Ah, esse jogo é chato, não quero mais. Né? Não sabe o esperar, tem essa questão de individualidade, vai ser uma criança frustrada porque nunca vai conseguir ter a capacidade de raciocínio rápido, né? É muito mais lento, né? Para conseguir finalizar aquele jogo. E muitas vezes acaba não finalizando. E isso afeta na vida adolescentes com depressão, que a gente vê muito isso, ansiedade. Total. E quanto adulto também, adultos frustrados. Temos muitos adultos frustrados, imaturos por circunstâncias que passaram também e não foram superadas. E muitas vezes não sabe trabalhar em equipe, como eu falei também. Nossa, muito doido isso, muito doido. Porque o mundo exige, né? Sim. As coisas estão acontecendo tecnológicas, estão rodando, a transformação de mundo ela está sendo muito rápida, mas tem coisas que não mudarão. Não. Que é essa empatia, que é esse negócio da conexão em grupo. Isso o chat GPT não entrega. Não entrega. Ele pode A IA não entrega, gente. Dicas, até como você saber conversar. No final vai ter que ser você Vai ter mesmo. que ser. O melhor fez desenvolvimento diferente. é você conversar com outra pessoa. Com certeza. Super. Interagir, gente. Deixa a criança brincar com outra. Chama um amiguinho, sabe? Faz tempo, né? Eu fiquei chocada com isso. Agora, gente. Chama os amiguinhos pra brincar com seu filho. Total. Leva Na no escola. parque pra correr. Mas aí tem que chamar a faz mãe parte. também. Aí tem que chamar a mãe também, né? Aí a gente tem que chamar a mãe também. Vai tomar um café. Vai jogar.
Muita criança junto, eu não aguento. Aí a gente convidar a mãe. Mães, vem também. Então, e os professores? Imagina os professores! Meu Deus, uma só para várias crianças. Olha só. Gente, professor tem que botar num potinho assim, ó. Na verdade, eles vão direto pro valorizem céu. Quando você vira um professores, professor na rua, os filhos. abrace ele, né? Aqueles Abrace memes. ele. Abrace esse Às vezes ele só tá precisando de um Com abraço. certeza. Muitas vezes a gente tá precisando A gente vai te abraçar quando acabar, tá bom? Esses dias Vai ser um abraço coletivo. eu e a Lari, a gente participa do Ministério de Dança, né? E aí esses dias eu tava resfriada. E aí eu Ah, é afiei meu verdade. nariz num papel. E o papel ficou em cima de uma mesinha. E ela pegou e falou assim, gente, de quem que é esse papel? E pegou assim com a mão, aí eu, menina, tá cheio de catarro. Aí ela, o que é um catarro num papel pra mim, que sou professora? Bia, pelo amor de Deus. Assim, a gente, vem cá, Ela gente tem limpa. a imunidade de milhões, entendeu, Meu gente? Deus. É sobre Milhões. isso. Nossa, meu Deus. Então, assim, Força, É. força guerreira, força guerreira. É, O Senhor que O Senhor né, é me capacitando. a força. É muito gostoso, gente. Eu amo ser professora, mas tem os seus desafios, assim Com como certeza. qualquer outra profissão, né? Mas eu amo. Criança é encantadora, gente. A gente tem essa troca. Eles Com são certeza, puros, você- né? a- nós, quem tem muita contato, assim, quem tem pais, Aham. professores, quem tem criança próxima, assim, no vínculo familiar, sabe o quão elas são preciosas, né? São inocentes, pura, e o amor que elas nos passam Sim. é algo incrível. Não sei- é só quem vivencia com uma criança sabe o que eu tô falando, Glória a Deus. porque Ai, é demais. Gente, pra finalizar então, sim. deixa um recado aí pra gente, pra galera. Pode Pode. ir. Eu posso. Eu te dou a oportunidade. Exato, que bom. Vamos começar a brincadeira. Não Faz tenho uma paciência. Vamos ver quem é mais competitiva, né, brincadeira? Não, mas mediante todos esses assuntos que nós conversamos, quero reforçar, não estamos julgando, não estamos querendo trazer desconforto para vocês, e sim um alerta de como telas impactam na vida das crianças, o que Uhum. prejudicam, né? O quão importante é a família ter um olhar atento com a criança, né, para ter essa valorização, ter princípios, crescer na graça e no conhecimento no Senhor, né? Amém. Nossa, glória a Deus pela sua vida. Gente, eu faço as palavras da Lari a minha e ainda complemento. Glória a As Deus. mães e os pais se atentem aos conteúdos que os filhos de vocês estão acessando. Às vezes são conteúdos inofensivos ao olhar, só que eles transmitem uma outra mensagem. Às vezes no meio de um desenho que você conhece. Aí no meio dele tem algo totalmente estranho, assim. Então, assim, tentem podar os conteúdos, estejam mais alertas a isso, porque acaba que eles... duas águas não podem jorrar da mesma fonte. Então, tentem educar eles no caminho do Senhor da melhor forma, tá? Da melhor forma que vocês podem. Tá? Sim. Então, assim, conforme a rotina de vocês, da dedicação que vocês podem dar para os seus filhos, tá? Uhum. E assim, eu ainda falo mais sobre rede social. A rede social, gente, criança, pelo amor de Deus, não pode ter rede social, gente. Galera, vamos lá, se alertar. O Instagram não é para criança de 3, 4 anos. Então, assim, tentem utilizar redes sociais que são dedicadas à criança, ao público infantil. TikTok não é para criança. Não é. Tá? Então, assim, YouTube, até o YouTube tem o YouTube Kids. Então, assim, vamos, assim, Priorizar, né? tirar as brechas, tá? Então, assim, Sim. diminuam as brechas de vocês. Então, assim, tentem utilizar o YouTube Kids. TikTok, não, nem em hipótese alguma. Porque o TikTok, ele não entrega o conteúdo que o seu filho acessa, ele entrega conteúdos aleatórios. Tá? Então, assim, ele entrega dancinha, musiquinha de safadeza. Então, assim, tentem, assim, podar o máximo possível de redes sociais. Limitem as redes sociais dos seus filhos. E usem a dica da Lari também. Quanto maior a tela, melhor. Então, utilizem mais a televisão, diminuam o celular, o tablet. E, assim, utilizem essas dicas
como com o coração aberto, Sim. tá? Que essa palavra caia no coração de vocês como algo bom, né? Que seja fértil, que frutifique a casa de vocês. E tudo que a gente falou aqui, eu como mãe, como profissional da área também, a Lala não tem acesso a Instagram, essas coisas. Mas assim, quem já dá acesso aos filhos, tentem então colocar restrição de seguidores, tá? Restringe seguidores, deixa só pra família, só familiares, sem amigos. Então comecem a podar. Se eles já têm o acesso, então diminua ele. Não precisa tirar 100%, porque isso vai causar muito problema. Então vão diminuindo, vão podando e vão ajudando os seus filhos a avançar na palavra do Senhor. Tá? Além disso, deem valor também para o Ministério Infantil, deem uma força para eles, porque eles são pessoas de um coração aberto que estão ali para ensinar os seus filhos. E utilizem do que eles ensinam, porque eles ensinam e as crianças ainda levam para casa. Utilizem do que eles levam para casa para você também entregar uma palavra para os seus filhos. Então, eles estão trabalhando essa semana, inclusive, sobre Abraão. E aí, então, por que você já não pega o gancho e você estuda sobre Abraão e fala um pouco com o seu filho, vê o que ele sabe, o que o ministério entregou? Então, assim, tentem utilizar da melhor forma as ferramentas virtuais para o bem dos seus filhos e utilizem também a igreja, o corpo da igreja, como benefício para sua casa. Amém? Amém. Glória a Deus, pregar. Mulheres. Ai, gente, foi um prazer estar aqui com vocês. Tá mais calma, tá mais calma. Chegamos aqui, nossa, suando, filho. Foi. Gente, foi Mas forte. foi poderoso. Foi poderoso. Obrigada. Recebam aí na casa de vocês, Receba, né? gente, em nome de Jesus. Obrigadíssimo por toparem essa missão louca, né? Aí sabe que não é fácil, Ó, mas se vocês olha... quiserem parte 2, coloca aí, ó. Parte 2, Bia e Lari de novo. Isso aí. Bote aí que a gente... Essa hashtag aí, ó. Utilizem a hashtag pro bem, em nome de Jesus. É isso. E olha... Foi um prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite novamente. Espero ter contribuído na vida de vocês, na vida dos pais também, quem estiver nos ouvindo. Ai, muito bom ouvir vocês. Eu adorei que elas jogaram aí de redes sociais. Quem sabe o que vai vir no próximo episódio, né? Essas influências. Fiquem ligados. Olha só. O próximo episódio vai abalar estruturas. Eita. Mas a gente vai pro próximo, né? Muita glória. Nossa, eu vou assistir. Gente, faça a maratona e maratona podcast semear. Eu tô adorando. É isso, gente. E aí ficamos aqui. Ficamos aqui. Beijo. Muito obrigado, galera. Obrigada a você que Ficou aí com assistiu. as dicas. Fiquem com Com elas, essa anotadas. palavra. Que palavra, que direção. Curte, Que comenta, a gente compartilha. não perca essa Sim. sensibilidade. É Em isso. nome de Jesus. Em nome de que Jesus. Deus venha fazer grandes coisas sobre a sua família. É, Sobre a Deus. sua família. Sobre Vigiai sua e casa. orai, né? Crianças hoje bem estruturadas serão crianças no futuro adultos saudáveis, Aleluia. éticos. Em nome Né? de Então, em Jesus. nome de Jesus Cristo, recebam essas Em nome mensagens. de Jesus. Glória a Deus. Um super Beijo. beijo. Tchau. Beijo! Tchau, tchau, gente!